Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 22. Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Me dá graça para que eu possa conversar com meus irmãos da melhor maneira possível, da maneira mais simples, objetiva e produtiva possível. Eu oro, peço a tua bênção sobre todos nós. Me usa, Deus, para a glória do teu nome, que assim seja. Lucas 12, 22. Vamos ler o texto e depois que nós fizermos a leitura, nós conversaremos. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus. Essas coisas lhes serão acrescentadas. Muito bem. Meus irmãos, você vê que vocês observam que Jesus está conversando com os discípulos de um tema muito atual para os dias de hoje, mas a conversa ela se dá há mais de 2.000 anos, né? 2.000 anos de alguma coisa para trás. Você vê que interessante. Hoje em dia, um dos profissionais que mais tem sido procurado, lógico, né? Tirante a essa questão da Covid-19, mas um dos profissionais mais procurados na atualidade é o psiquiatra, é o psicólogo. E por que o psiquiatra? Por que o psicólogo? Porque as pessoas elas estão enfrentando e vivendo muitas questões, muitas dificuldades dentro de si, aqui na mente, na alma. Hoje, então, eu estou iniciando uma sequência de 7 reflexões debaixo de um tema. Então, hoje nós vamos conversar sobre ansiedade. O texto, a reflexão é sobre a ansiedade. Amanhã será um outro tema, depois na terça um outro tema, todos eles levando-nos à reflexão, porque são situações que minam a nossa força, que nos esgotam, que tiram de nós até mesmo a vontade de seguir adiante. No domingo nós vamos ser ministrados pela Santa Ceia do Fortalecimento. Antes, serão 7 dias refletindo sobre questões que nós podemos e devemos
ajustar em nossa vida. Uma delas é a ansiedade. E o texto que nós lemos, ele traz essa questão para a nossa reflexão. Jesus está conversando com os discípulos e ele está dizendo para os discípulos assim: olha, é importante que vocês não fiquem ansiosos no tocante ao que vão comer ou se vestir. Com outras palavras, Jesus estava dizendo para eles: não fiquem preocupados com o amanhã. E é válido frisar que Jesus não estava dizendo para eles: fica na sua casa, deita e durma e espera que na sua vida tudo vai chegar, você não precisa fazer nada. Não é isso que Jesus estava dizendo. Mas Jesus estava alertando, preparando o coração desses discípulos para que eles soubessem entender que a vida é para ser vivida dia após dia. Veja bem, o assunto é a ansiedade. Mas antes de falar com você sobre a ansiedade, eu acho importante pontuar duas outras questões que também promovem um mal terrível na vida de muitas pessoas. Ansiedade é o excesso do futuro. Mas, juntamente com a ansiedade, há outras duas questões que são interligadas. Então, as três são interligadas. Ansiedade, excesso de futuro. O estresse, que é o excesso de presente. E a depressão, que é excesso do passado. Então, nós temos que tomar todos os devidos cuidados para nós vivermos uma vida equilibrada. Equilibrada. Eu sei que não é fácil, mas nós não estamos sozinhos. A Bíblia diz: eis que estou convosco todos os dias. Então, Jesus está conosco. E Ele estando conosco, Ele vai nos ajudando. Depressão. Quantas e quantas pessoas deprimidas, depressivas. Por que da depressão? Porque alguma frustração de ontem não foi resolvida e está presente no hoje. Há pessoas que foram mal sucedidas em casamentos passados. Não deu certo o casamento. Ninguém casa para descasar. Mas quantas pessoas que acabaram passando por um processo de separação? Quantas pessoas que foram traídas no casamento, traídas por um amigo, traídas por um sócio, traídas das formas mais variadas, por pessoas das mais variadas. Algumas conseguem se recuperar, algumas conseguem se superar. Muitas pessoas não dão conta da recuperação e acabam, por conta da traição, arrastando aquela traição que foi ontem. Ela fica perdurando no hoje da pessoa. Então, é um processo depressivo, excesso de passado. Excesso de passado. A Bíblia, em primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 4, o William vai nos ajudando aí, tem alguns textos que eu quero ler com você. 1 Reis 19, verso 4, fala do Elias. O Elias estava com uma dificuldade, o Elias estava depressivo. Ele chega a pedir a morte. 1 Reis 19, verso de número 4, vai mostrar o Elias pedindo para morrer. Mas por que ele estava pedindo para morrer? Ele estava pedindo para morrer porque havia uma perseguição. Jezabel perseguia, Jezabel queria matar os profetas, aqueles que anunciavam a palavra de Deus. Jezabel, ela estava tirando a alegria dos pregadores, dos profetas de Deus. Tendo Jezabel deliberado essa perseguição, o Elias ele passa
a fugir. E o Elias, passando a fugir, ele acaba pedindo a morte. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. O grande profeta Elias pedindo para morrer, pedindo para morrer. Olha a depressão que ela promove na vida de uma pessoa. Então, o Elias, ele chega a morrer. É importante que nós aprendamos a lutar, e essa luta, ela se dá numa frente espiritual, através de ajuda espiritual. Essa luta contra a depressão, ela se dá mediante um processo médico, ajuda de profissionais da saúde. Essa questão de vencer o passado, ela se dá no tocante a um acompanhamento. Então, são 3 as frentes que vão ajudar uma pessoa a vencer uma depressão, a vencer o excesso, o trauma, aquilo que ficou do passado no presente. Uma ajuda espiritual, um acompanhamento e uma ajuda terapêutica, um acompanhamento terapêutico, onde profissionais eles vão orientar em parceria com os outros 2 pilares. Depressão, excesso do passado. Estresse é excesso de presente. Excesso de presente. Aquela pessoa que está totalmente preocupada com o hoje. Então, ela vai de cedo até a hora dela dormir preocupada. Ela não vive, ela não curte, ela não desfruta, ela não aproveita nada. Ela vive numa euforia, ela vive numa questão de ficar maluca, pensando no que ela tem que fazer, que resolver, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, tenho que resolver não sei o que lá. E com isso é importante nós dizermos que a pessoa acaba deixando de viver o hoje. Então, o estressado é aquele que ele vive intensamente e exageradamente o hoje. A Bíblia ensina para nós que basta, Mateus 6,34, não se preocupe com o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Basta a cada dia o seu próprio mal. Com isso, com o estresse de querer resolver, de querer fazer tudo, não tomar um fôlego, não tomar um ar, não respirar, tem gente que não está vendo o filho, a filha crescer. Tem gente que está perdendo pai, está perdendo mãe e não está desfrutando da bênção que é ter um pai, ter uma mãe. Com isso de ficar ligado em tanta coisa, seja profissionalmente falando, seja no tocante às finanças, à economia e assim por diante, a pessoa ela está deixando de desfrutar daquilo que ela tem. Veja, Jesus ele falou assim: vinde a mim, Mateus 11, 28 até o 30, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, se há uma questão a ser resolvida no tocante ao estresse, a Bíblia diz, Jesus ele fala na palavra dele, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, duas questões nós fizemos a reflexão nesse início de conversa. Primeiro, a depressão, excesso de passado. A Bíblia diz em Lamentações 3, verso 21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se for para eu trazer algo do passado para hoje, vou trazer algo que me dá esperança. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados.
O estresse, excesso de hoje, a depressão, excesso de passado, e aí vem a ansiedade, que é o excesso do futuro. A pessoa ela não está desfrutando o hoje, ela não está vivendo hoje, porque ela está pensando naquilo que vai acontecer daqui uma semana, um mês, um ano e assim por diante. A Bíblia ela nos ensina em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Vamos ler? Filipenses 4, 6. Vem, Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Olha, não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Não fique preocupado com amanhã. Antes, em tudo, apresente a sua oração a Deus. É importante que a oração ela seja executada para vencer a ansiedade. Uma ferramenta poderosa para nos ajudar a vencer a ansiedade é a oração. É aprender a confiar em Deus. Vamos ler o que está escrito em Naum, capítulo 1, verso 7. Naum, capítulo 1, verso de número 7. Olha, veja bem. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege aqueles que nele confiam. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege aqueles que nele confiam. Nós estamos vivendo um tempo difícil, é um tempo de tensão. Por mais que nós tentemos segurar a onda, por mais que nós tentemos manter a calma, nos controlar, mas é um período difícil. Não é um período simples, não é um período fácil. E se nós não tomarmos cuidado, nós acabaremos ficando malucos. A Bíblia, ela nos ensina, Deus nos ensina na palavra dele, Ele protege os que nele confiam. Qual deve ser, então, a minha ação, a minha atitude, a prática da oração, amparada pela confiança que eu tenho em Deus. Tiago, capítulo 1, verso 2 e verso 3. Tiago 1, verso 2 e verso 3. Vamos ver o que diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. Olha, Deus falando conosco na noite de hoje sobre o nosso coração, ele está amparado pela palavra de Deus. A prova da sua fé, e nós estamos passando por uma prova tremenda nos dias de hoje. Nós estamos sendo provados de uma maneira assim tremenda, tremenda. É uma prova. Olha só, estou aqui, eu, pastor Carlos, pastor Joe, William, nós aqui, essa hora nós já estaremos cantando a incrível graça, pronto para nós irmos embora para casa. O povo tudo aí, e nós íamos um para pizzaria, outro para lanchonete, outro para casa, outro bater papo ali na frente, e assim por diante. Mas não tem ninguém ali fora, tudo escuro, ninguém na rua. Nós estamos sendo provados, a nossa fé está sendo provada. Salmo 94, 19. Vamos ver o que diz. Salmo 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, olha, quando a ansiedade já o quê? Me dominava. Meu Deus, quer dizer que a ansiedade ela pode dominar uma pessoa.
E se ela conseguir dominar essa pessoa, o que é que vai acontecer? Olha, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quando a ansiedade já me dominava, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Que coisa boa é ser consolado pelo Espírito de Deus, consolado pela palavra, fortalecido por Deus, pela palavra dele. Deus te colocou aí para ouvir essa mensagem na noite de hoje, para que você tenha uma semana tranquila, para que você descarregue um pouco as suas energias aí, para que você se desligue um pouco do amanhã, do depois da manhã. Tem conta para pagar? Nós também temos. Tem coisa para resolver? Nós também temos. Tem muita coisa para fazer acontecer? Nós também temos. Nós estamos juntos, num elo de fé. E a palavra de Deus na noite de hoje ensina para nós o quê? Que o consolo de Deus vai aliviar a nossa alma. Pode até ser que alguém já estava praticamente dominado. Mas o consolo de Deus, ele vai trazer o alívio. Vamos ler ainda mais um versículo. Salmo 116, verso 7. Salmos 116, verso 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Ó, se ele está dizendo, o salmista está dizendo assim, ó, retorne ao seu descanso, é porque a alma do salmista havia saído do lugar onde jamais ela devia sair, que era o seu lugar de descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Então, se saiu do esconderijo do Altíssimo, se saiu do descanso, se tirou a confiança, se tirou o pensamento de Deus, da palavra de Deus, começou a olhar para as circunstâncias, para as situações e começou a ficar ansioso, ficar preocupado. Ai, mas o que eu vou fazer? Como que vai ser? Como que vai acontecer? Como que isso? Como que aquilo? Lança sobre ele toda a sua ansiedade. 1 Pedro 5,7 fala disso. Porque ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5,7. Para nós irmos para o finalmente da nossa conversa. Ó, 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando da sua empresa, Deus está cuidando do seu marido, Deus está cuidando da sua esposa, Deus está cuidando do seu filho, Deus está cuidando da sua filha, Deus está cuidando do seu pai, Deus está cuidando da sua mãe, Deus está cuidando de você. Fica confiante em Deus. Ele não está falando para nós, fique dormindo, porque eu vou fazer tudo o que tem que fazer por você. Ele está dizendo para nós, faça a sua parte, confie, ore, lance, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É um trabalho conjunto. Nós vamos colocando nele a nossa confiança, fazendo aquilo que nós podemos fazer. Eu posso fazer isso aqui, os pastores podem fazer isso aqui, vir, conversar, orar, transmitir, e assim por diante. Nós podemos fazer isso. Isso dá para nós fazermos. Dá para nós ministrar uma palavra, dá para nós orarmos juntos, dá para nós fazermos. Você pode fazer isso aí na sua casa. Aliás, eu quero fazer um convite para você. Separa 3 vezes por dia
3 minutos, se você puder, ore em favor dessa questão. Ore pelos profissionais da saúde. Aqui na igreja nós temos alguns que são da área da saúde, que trabalham na área da saúde. Ore pelos profissionais da saúde, pelos familiares. Orem pelos médicos. Ora, 3 minutos que você ore. 3 minutos de manhã, 3 minutos na hora do almoço, 3 minutos à noite. Faz essa oração e vai pedindo, Deus, vai movimentando, Deus vai fazendo, Deus. É um trabalho conjunto, colocando diante de Deus toda a nossa ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro, excesso do amanhã. E a Bíblia ensina para nós que nós não podemos fazer nada. Versículo de número 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Por mais que a pessoa se preocupe, por melhor que seja, não vai poder fazer nada. Então, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Como, pastor? Não trazendo para os dias de hoje aquilo que nos machucou ontem. É um esforço, mas nós temos que fazer esse esforço para não ficarmos deprimidos e logo, consequentemente, depressivos. Vamos tomar o cuidado para hoje nós podermos viver o hoje, fazer o que tem que se fazer, mas fazer sem exagero, dosado, com domínio próprio. E vamos tomar o devido cuidado para nós entendermos que as coisas do amanhã, por si só, elas vão se encaixando, elas vão acontecendo. Deus cuida do seu, do meu, do nosso amanhã. Creia, confie, lance sobre ele toda a ansiedade. Que Deus te abençoe. Amanhã nós vamos dar sequência a essa conversa baseada em alguns temas. Hoje é a ansiedade. Uma pessoa ansiosa, ela tem a sua força minada. Ela fica completamente enfraquecida. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar em Deus a nossa confiança. Nós vamos orar a Deus. Nós vamos acreditar que Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém? Vamos orar? Senhor,